Iniciando gravação, sem edição, tudo muito mais simples, muito mais fácil. Olá, sejam bem-vindos a essa aula onde finalmente você vai conseguir fazer uma análise quase que completa, pelo menos metade do relatório. Bom, na aula de hoje eu vou passar para vocês como é que a gente faz a análise dos padrões de uma organização ofensiva. Mas antes de a gente ir para o exemplo prático, eu preciso ensinar a vocês como é que vocês vão conceituar, como é que vocês vão adquirir esses conceitos para que vocês consigam fazer depois a análise bem feita, beleza? Bom, antes da gente ir para o exemplo propriamente dito, a gente vai perder, entre aspas, né? Na verdade vai ganhar conhecimento, vai perder tempo, mas vai ganhar conhecimento sobre aspectos que são interessantes que a gente fale, que vocês tenham isso bem consolidado antes de partir para a análise propriamente dita. Bom, quais são eles? A gente precisa entender que a gente divide a organização ofensiva. Eu não vou entrar aqui no que é a organização ofensiva, eu estou partindo do pressuposto que você minimamente já sabe o que é. A gente divide a organização ofensiva em 3 setores do campo. E essas são referências para que a gente consiga identificar comportamentos, e esses comportamentos vão nos indicar qual é o modelo de jogo daquela equipe, beleza? Bom, a pergunta é: o setor do campo é a única referência? Não é a única referência, mas é a referência mais forte, beleza? Bom, a gente divide o campo tem gente que divide em 5, em 6, em 10, em 100, em 200. Eu divido o campo em 3 setores. Quando a gente está saindo para o jogo em organização ofensiva, que no Brasil é muito comum encontrar a expressão saída de jogo, a gente está na primeira fase de construção. Quando a gente progrediu, conseguiu sair para o jogo e está mais ou menos ali na zona, na altura do meio de campo, a gente está na segunda fase de construção. E quando a gente consegue entrar finalmente no último terço, a gente está no último terço, está na zona de finalização, beleza? Então, a gente precisa responder 3 perguntas, e aqui vai a grande dica desse vídeo, vai a grande chave desse vídeo. A gente precisa responder 3 perguntas em relação a essas 3 zonas do campo. Na primeira fase de construção, ou seja, quando aquela equipe está saindo para o jogo, com quantos ela faz essa manobra ofensiva, por onde ela mais faz essa manobra ofensiva e como ela mais faz essa manobra ofensiva. Depois que ela progride, mesma coisa, quantos estão envolvidos naquele momento, como eles estão envolvidos naquele momento e por onde é que mais ocorre aquele momento. E depois que eles entram no último terço, quantos entram no último terço, como eles entram e finalizam no último terço, na zona de finalização, e por onde é que eles mais gostam, curtem, dão like de fazer isso. Se a gente entende esse processo muito bem estabelecido, a gente consegue mapear a organização ofensiva de qualquer equipe, beleza? Bom, e para ser didático, a gente vai começar, obviamente, né? Se a gente está começando, a gente está saindo para o jogo, a gente vai começar com a primeira fase de construção, beleza? Vou dar um play aqui. Bom, onde é que está a primeira fase de construção? Se a gente dividir o campo em 3 terços, é esse primeiro terço, essa primeira zona. De novo, é a única referência que a gente utiliza? Não, mas é a referência mais forte, beleza? Depois, no decorrer do vídeo, eu vou dar mais algumas outras referências para vocês, principalmente no exemplo. Então, quando a equipe está saindo para o jogo, os jogadores que estão envolvidos nesse setor, nessa zona do campo, são os jogadores que estão envolvidos na primeira fase de construção. E isso já responde a uma pergunta, que é aquela pergunta do quantos, ok? Bom, eu vou aqui colocar os nossos jogadores em disposição e a gente já pergunta aqui: quantos jogadores estão envolvidos na primeira fase de construção? É só contar. Imagina que eu estou fazendo análise de uma equipe, é só traçar ali uma linha imaginária na saída de jogo deles e contar dessa linha para baixo, nessa zona aqui. Quantos estão ativamente participando desse momento? No nosso exemplo aí, a gente tem 6 mais o goleiro. Então, já respondo a primeira pergunta. Essa equipe, ela constrói em sua primeira fase de construção com 6, ok? Já é uma informação super relevante. E aí depois vem outra pergunta: como é que essa equipe constrói? Ela constrói com bola longa? Ela constrói de pé em pé? Os apoios dentro da primeira fase de construção se aproximam ou não? Como é o tipo de passe que ele utiliza? É um passe rente, forte? Ou é um passe para que a bola chegue até a posição? Ou é um passe mais apoiado? Eles atraem, não atraem, conduzem, não conduzem? Como é que isso funciona?
como eles fazem a primeira fase de construção. Quando a gente responde a pergunta como, é uma descrição da forma, percebe? Eu vou descrever a forma com a qual aquela equipe faz esse momento do jogo, executa a primeira fase de construção, beleza? E por último, por onde? Toda a equipe, inclusive isso está correlacionado com a característica dos jogadores e com a ideia do treinador, eles têm uma ideia de qual é o lugar que eles mais gostam de sair, pelo menos deveriam ter. Às vezes eu tenho um lateral direito que é muito forte na construção, tem um excelente passe, então eu vou dar prioridade para sair pelo lado dele. E aí eu vou acabar tendendo a sair mais pelo lado direito, então a gente já responde o por onde. Às vezes é o lateral esquerdo, às vezes eu vou ter um volante ali que baixa para entrar entre os zagueiros, ou se aproxima ali bem dos zagueiros, que tem muita qualidade para girar e jogar, então eu vou sair mais pelo corredor central. Ou então eu vou sair pelo lado direito, porque o meu jogador mais forte na segunda fase de construção está do lado direito, então eu quero que a bola chegue mais nele, que ele esteja mais envolvido nessa transição, nessa progressão entre primeira fase de construção e segunda fase de construção. Enfim, a gente vai identificar por onde e responder por que aquela equipe gosta de interpretar, né? Por que aquela equipe gosta de construir por ali, beleza? Bom, a gente já conceituou a primeira fase de construção e eu já dei as 3 perguntas para vocês responderem. Anotem, tá? Não adianta nada estar falando aqui se vocês não tiverem com um caderninho, uma caneta, um Word aí aberto, um celular, bloco de notas, como vocês quiserem, mas anotem. Ou seja, por onde, como e com quantos. Eu tenho que responder essas 3 perguntas, beleza? Vamos subir o jogo, né? Minha equipe saiu para o jogo, progrediu, estou no meio de campo. Segunda fase de construção. Segunda fase de construção também tem como referência mais forte, porém não é a única, o setor. Então, tudo aquilo, quando a minha equipe está em organização ofensiva, que acontece mais ou menos nesse setor vermelho aí, se calhar está até muito grande, mas a ideia é essa aí. Tudo que acontece aí é a minha segunda fase de construção. Então, os jogadores que estão envolvidos nesse processo, que estão nesse setor, eles fazem parte da segunda fase de construção. Muitas vezes, e aí vem uma outra referência, o jogador ele vai estar nesse setor, mas ele não vai estar participativo na segunda fase de construção. Ele está ali porque ele está interessado no outro momento, no momento em que a gente entra no último terço, entra na zona de finalização. Então vou dar um exemplo, o centroavante, ele está aqui, né? Ele tem que estar aqui porque senão ele está impedido. Se ele não estiver dentro dessa zona e a linha adversária estiver alta, ele está impedido. Então ele está ali, ele até está dentro da zona, que é a referência principal, mas ele não está participativo na construção. Ele está esperando o momento que a bola vai entrar no último terço para ele atacar a área, para ele puxar um primeiro pau, enfim, para ele conseguir finalizar. Então ele faz parte da zona, ele está dentro da principal referência, mas não está dentro de forma ativa. Então a gente não conta com ele quando a gente vai responder a pergunta dos quantos, beleza? Se eu terei aqui a zona e vou dar um exemplo aqui. Digamos que a bola esteja aqui com o lateral esquerdo. Cadê o mouse? Bom, aqui lateral esquerdo, zagueiro, um volante, 2 meias, lateral do lado oposto, um externo. Então esses jogadores aqui são jogadores que estão envolvidos na segunda fase de construção, que estão ali circulando bola, ou não, né, dependendo de como for essa ideia de segunda fase de construção, mas estão ali com interesse em progredir o jogo, com interesse em atacar a baliza, em entrar de fato na última fase de construção. Beleza? Então aqui nesse exemplo que a gente tá, os pretinhos, fala uma equipe, comenta aí uma equipe que joga completamente preto. Eu ia falar o Vasco, mas o Vasco tem aquela faixa branca em diagonal, né? Bom, enfim, comenta aí embaixo, qual é uma equipe que joga completamente preto? Camisa, short e meião. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogadores, mais o goleiro, se você quiser contar com o goleiro, envolvidos na segunda fase de construção. Então, com quantos aquela equipe constrói? Constrói com 8. Ela pode construir com menos? Pode construir com menos e colocar mais gente lá para afundar a última linha adversária. Pode construir com mais? Pode construir com os 11, com os 10 mais o goleiro. Pode. Mas no exemplo que a gente está vendo aqui, se a gente estivesse fazendo uma análise dessa equipe, essa equipe ela constrói com 8. Beleza? Bom, e como é que ela constrói? Depende, ela pode construir de pé em pé, de forma mais paciente, circulando entre os corredores, né? Corredor lateral esquerdo, corredor central e corredor lateral direito. Ela vai de um corredor para o outro, tentando achar um espaço. Ou não, uma equipe mais vertical, que força mais a entrada no último terço, que busca mais um para um dos externos, que cruza mais na área daí ao invés de construir, ele já cruza direto na área. Depende, varia.
E aí é respondendo como que a gente vai saber como essa equipe constrói, beleza? E por último, a gente vai falar sobre zona de finalização, que é o famigerado último terço. Então aqui é o último terço, a gente está partindo do pressuposto, acho que vocês já perceberam isso, né? A gente está partindo do pressuposto que a gente está atacando para cima, não está subindo, beleza? Então, aqui já não tem mais a marcação, para que fique claro qual é a zona de finalização, e a gente vai entrar agora com os jogadores. Então aqui, quantos jogadores estão envolvidos na zona de finalização? No caso aqui a gente tem 6. Vamos supor que sejam 2 atacantes, um meia na área, o lateral que ultrapassou para cruzar e 2 volantes fazendo cobertura, ou volante lateral do lado oposto fazendo cobertura, segunda bola, rebote, né? Bom, mas aqui a gente já responde essa pergunta: com quantos aquela equipe costuma entrar no último terço? Aí essa equipe costuma entrar no último terço com 6, 3 na área e 3 fora, né? O do cruzamento e mais 2 no equilíbrio. Um aspecto interessante que eu não falei nas outras fases, mas que é interessante. E aquilo que eu vou falar para essa fase aqui, para esse momento da organização ofensiva, também serve para as outras, que é o seguinte: se eu estou com 6 jogadores na zona de finalização, isso significa que quantos jogadores estão fora da zona de finalização? São 4. Esses 4 estão mantendo o equilíbrio, ok? Ou seja, enquanto eu estou atacando com 6, eu estou na zona de finalização com 6, eu tenho 4 jogadores ali atrás dizendo: opa, se der besteira aqui, se o cruzamento sair, o rebote for dos caras, eu tenho 4 aqui atrás mantendo equilíbrio. 4 para impedir, para tentar impedir, para proteger a baliza em uma futura transição ofensiva do adversário, beleza? Então isso serve para as outras fases, né? Ou seja, se na primeira fase de construção eu estou construindo com 6, isso significa dizer que, se minha matemática não está enganada, eu tenho 4 jogadores fora da primeira fase de construção, mas que estão lá na frente esperando o time progredir para conseguir atacar o último terço, e assim por diante, ok? Bom, dito isso, essa equipe ela entra no último terço com 6 jogadores. E quais são os parâmetros que a gente tem que encaixar nas 3 perguntas? Com quantos entra? Ou seja, eu já vi que entram 3 na área e 3 fora. Isso é uma subpergunta, digamos assim, que é importante que a gente responda. Eu já vi que uma equipe que entra, por exemplo, como vou pegar o exemplo que a gente está vendo aqui, mais pelo corredor lateral direito, porque tem um lateral direito que ultrapassa muito. Então é um outro aspecto que tem que ser levado em consideração, por onde é que eles mais entram no último terço. E por último, como eles finalizam, né? Como eles entram e finalizam. Não basta saber somente como eles entram, eu tenho que saber como eles entram e como eles finalizam. Eles entram com um passe embaixo para o lateral direito, passe na janela? Não, eles entram com um passe cavado para o lateral direito ultrapassar. É um pivô que o número 9 faz e projeta o lateral direito. É o lateral direito que vai no 1 para 1 ofensivo, ganha o duelo e ataca o fundo. Como é que eles entram no último terço? E depois que eles entram, como é que eles finalizam? É primeiro pau, é segundo pau, é marca do pênalti, é fora da área, é rebote, circula de volta para finalizar de fora. Como eles finalizam? Finalizam de primeira, finalizam apoiado, um apoio para uma finalização. Como eles finalizam? Quais são as áreas, os espaços que eles mais gostam de finalizar? Quando a gente responde essas perguntas, a gente consegue fazer uma análise quase que total, não é total, mas é 80%, 85% de um relatório da organização, não do relatório total, mas da organização ofensiva. Beleza? Bom, acho que isso está bem claro para vocês, e agora a gente vai para o exemplo, beleza? Não vou sair aqui do PowerPoint para entrar direto no YouTube para que vocês vejam o vídeo, não vou cortar nem nada para que fique mais dinâmico, mais fácil para mim aqui também, não precisa editar tanto. Belezinha? Vamos lá. Dei um ESC aqui, se eu conferir se a gravação tá indo bem sim. Que cara bonito da... Vamos aqui no YouTube, e já tem aqui o lance separado. Essa é uma câmera tática de um canal no YouTube, esse Futken TV, eles às vezes postam alguns jogos interessantes com essa câmera tática. Eu vou mostrar um exemplo de uma seleção que por acaso eu estudei muito, que é a seleção brasileira. Como a seleção brasileira não foi migerada também em jogo contra a Bélgica, nem na derrota na Copa do Mundo 2018, como ela construía na primeira fase, como ela construiu na segunda fase de construção e como ela entrava no último terço, beleza? Como, quantos e por onde, né? Bom, uma coisa que é interessante que eu diga, quando a gente vê que esse evento, mesmo, ele ocorre várias vezes, isso forma o que, pessoal? Para quem me acompanha, forma um padrão. Então, quando eu consigo determinar qual é o padrão, eu consigo mapear melhor aquela equipe. E para eu conseguir determinar o padrão, eu tenho que verificar quantas vezes aquele evento ocorre.
Então a gente vai ver aqui somente um evento da seleção brasileira, porque senão ia passar aqui 1 hora, a tarde toda, fazendo vídeo para vocês. Mas a gente vai assumir, hipoteticamente, que esse evento é o padrão da seleção brasileira, beleza? Tá, vamos lá. Eu vou dar play aqui para que vocês entendam, beleza? Deixa eu tirar o áudio aqui para não atrapalhar a gente. Vou dar play e vamos lá. Bom, aqui a gente já consegue ver quem está aqui mais ou menos do árbitro para baixo é quem está de fato envolvido na primeira fase de construção, na saída de jogo da seleção brasileira. Então vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais o goleiro. Então já posso colocar no meu relatório que a seleção brasileira sai com 7, ou seja, a primeira fase de construção da seleção brasileira com 7 jogadores. Vou dar o play aqui e aí o time da Bélgica está no bloco alto, mas posicional, não está pressionante. Depois a gente vai ter uma aula para falar sobre organização defensiva. E aí, como é que a seleção brasileira sai? Preciso ver como é que ela sai primeiro, né? Bom, a gente vai ter mais um passe aqui. Mais 2 interações e eu vou pausar o vídeo. Mais uma interação. Vamos interagir, Miranda. Ok. Aqui não sei se vocês perceberam que aconteceu um apoio, né? Uma troca para libertar espaço aqui. Mas tudo bem, não vou falar sobre isso agora não. Bom, nem esperei ele interagir para poder explicar para vocês. A Bélgica optou em baixar bloco. O William não conseguiu progredir, ela optou em baixar bloco. E aí a seleção brasileira automaticamente entrou em segunda fase de construção, né? Conseguiu subir sem oposição, subiu a posse sem oposição. Mas o que é que a gente entendeu aqui da seleção brasileira quando a gente responde a pergunta como? A seleção brasileira prefere... Eu vou dar um combo bem simples, tá? Eu não vou aprofundar não. A seleção brasileira prefere sair de pé em pé, jogando, com bola no pé, com passe. Eu não vou caracterizar o passe, se é apoiado, se é posicional não, para que a gente consiga progredir, para que seja mais didático, beleza? Coloca aqui embaixo nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo só focado no como, que o como das 3 perguntas é a maior resposta. Coloca aqui nos comentários. Bom, então a gente percebeu que a seleção brasileira não quer fazer ligação direta, ela não quer pular a segunda fase de construção para uma bola longa, para uma disputa de primeira bola, ou então bola direto para lados que tenham superioridade numérica em diagonais longas. Não, a seleção brasileira quer sair de pé em pé. E a gente vai assumir, como eu falei no início, que o evento que a gente está vendo é o padrão. E a seleção brasileira opta, na primeira fase de construção, sair pelo corredor lateral direito. Por acaso até é o padrão, mas a gente não tem essa amostra aqui com fiabilidade, né? Bom, então a gente pode dizer que a seleção brasileira envolve 7 jogadores na primeira fase de construção que sai de pé em pé, ou seja, como é que ela sai? Sai de pé em pé e prefere sair pelo corredor lateral direito, beleza? Respondemos a primeira fase de construção. Vamos à segunda. Eita, quase que eu derrubo blocos. Vamos à segunda fase de construção. Como eu falei, deixa eu só voltar aqui que esse movimento é interessante para que vocês vejam. O Brasil jogava num 4-1-3-2 ou 4-1-4-1, dependendo da variação. E olha o movimento que Neymar faz. Vai baixar aqui para essa linha de passe, atrai marcação e abre espaço nas costas. Perceberam? Só um detalhe que é interessante. Mas enfim, vamos seguindo. A seleção brasileira, deixa ela entrar mais no setor para que a gente consiga pausar aqui e fazer a pergunta. Deixa ela rodar um pouco mais a bola, circular um pouco mais a bola, para que a gente tenha essa resposta bem fiável. Beleza? Bom, aqui. O Brasil atacava num 4-3-3 nesse jogo e a gente já tem aqui como é que o Brasil se organizava em segunda fase de construção. Tá aqui a linha de 4, tá aqui os 3 médios, Coutinho, Fernandinho e Paulinho, e aqui os 3 atacantes. Então a gente já tem uma noção de quantos. A gente com certeza tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jogadores que participam da segunda fase de construção ativamente. Porém, eu vou até dar um play aqui para que fique mais óbvio. Olha como o William baixou aqui, ó. E Neymar, acredito que seja Neymar, afundou lá. O que é que isso nos diz? Que quando a bola entra num corredor, o externo daquele lado baixa para ser um apoio mais próximo. Então isso significa que seria uma segunda fase de construção com um 7 mais 1.
ok? Dependendo do lado da bola. Neymar baixou aqui, como vocês viram no início, e agora o William baixou lá. Então eu posso responder com quantos a seleção brasileira faz a segunda fase de construção? 7 mais 1. Eu tô contando errado não, né? 4, 3, isso. 7 mais 1. Fica Gabriel na profundidade, Neymar na profundidade do lado oposto. Beleza? E o que é que isso responde para vocês em relação a isso? É que a gente já sabe, a gente já responde um pouco do como, quando a gente viu quantos. A seleção brasileira troca passes de pé em pé, circulando a bola de um corredor para o outro, para tentar achar um espaço para progredir da melhor forma, com a forma mais confortável, entre aspas, no último terço. Beleza? E aí eu vou soltar aqui o play. E eu pergunto para vocês, qual é a resposta que falta a gente dar aqui, a gente achar aqui, ou qual é a pergunta que falta a gente fazer? É por onde? A gente já viu o Brasil tentar entrar pelo corredor lateral esquerdo, tentar entrar pelo corredor lateral direito, e aí realmente é uma quantidade de eventos. Mais uma vez o movimento, perceberam? Tudo bem. Tripé do Brasil estabelecido. A gente viu que tentou entrar 2 vezes pelo corredor lateral esquerdo e 1 vez pelo corredor lateral direito. Então isso significa dizer que o Brasil prefere, de novo, bater na mesma tecla, mas é importante para depois não distorcer o que eu estou falando, que o Brasil prefere o corredor lateral esquerdo nesse evento, nessa situação, a gente vai assumir como se fosse o padrão. Ok? Bom, aqui vou até pausar, o Brasil acelerou o jogo. A gente percebeu que o Brasil buscou a troca de corredores com mais paciência, com mais circulação, como opção para entrar no segundo terço. A gente já percebeu que a seleção brasileira faz uma segunda fase de construção com 7 mais 1. E a gente já percebeu que a seleção brasileira prefere atacar pelo corredor lateral esquerdo. Beleza? Tentar entrar no último terço pelo corredor lateral esquerdo. Progredir pelo corredor lateral esquerdo. Beleza? Soltei o play. Bom, agora a gente vai ver com quantos entra no último terço. Opa! Por onde foi que entrou no último terço? Também pelo corredor lateral esquerdo. Então a gente já vai dizer que a seleção brasileira entra no último terço pelo corredor lateral esquerdo. Beleza? Quantos entraram na área? Entraram 3, ok? E uma coisa que é importante mapear é quem foi que entrou na área. Na seleção brasileira entrava sempre... alguma coisa na minha boca. A seleção brasileira entrava sempre um dos médios, que por acaso quase sempre era Paulinho, e entrava um atacante ou externo do lado oposto, ou outro médio, ok? Então tinha essa variação, mas é importante a gente saber quem entrava no último terço, beleza? Dei o play e houve um corte. Então a gente já conseguiu perceber que desculpa, a gente já conseguiu perceber que entravam 3 no último terço, 3 ficavam para a segunda bola e 1 fez o cruzamento lá. Então, quantos entravam no último terço? 6, 7 jogadores e 3 ficavam no... Se minhas contas não estão erradas, 3 ficavam no equilíbrio. 3 ficavam fora da zona de finalização, caso o Brasil fosse sofrer algum tipo de transição, ou também para ser um apoio, para circular o jogo, caso tente entrar por aquele lado no último terço e não consiga. Beleza? Então a gente já conseguiu perceber aqui. Primeira fase de construção, segunda fase de construção, como entra no último terço. Do último terço a gente não conseguiu entender ainda como finaliza, porque não finalizou. A gente conseguiu que tem uma estrutura de 3, um no primeiro pau, um no segundo pau na marca do pênalti, mas a gente não viu como finaliza porque não finalizou. Ok? Aqui vai ter uma disputa pela segunda bola, e aí acho que dá até escanteio essa bola. Vamos ver a continuidade. Ó, dá escanteio. Pronto, pessoal. É uma análise simples. A partir dessas 3 perguntas, como, quantos e por onde, a gente consegue aprofundar em muita coisa. Eu fui bem superficial nas respostas, mas se você ter a consciência de que tem que responder essas 3 perguntas, fica ótimo. E aí a partir do momento que você vai aumentando o seu nível de conhecimento sobre o jogo, você aumenta a profundidade das respostas dessas 3 perguntas. Beleza? Acho que consegui passar tudo o que eu queria nessa aula. O conteúdo está contemplado. Aproveitem esse conteúdo gratuito. Isso que eu estou passando para vocês vale muita grana. É um conteúdo que existem cursos por aí que cobram muito caro para passar para vocês. E estou passando para vocês aqui no YouTube de forma gratuita, com o maior prazer do mundo, porque eu sou apaixonado por falar disso aqui. Beleza? Vou pedir para que vocês curtem, compartilhem, comentem aqui o que acham.
Futuramente aí, provavelmente vem um vídeo sobre organização defensiva também, que é interessante para vocês. Curte e compartilha, como eu falei. Se inscreve no canal se não é inscrito, isso me ajuda demais a continuar produzindo conteúdo, beleza? Rafael Marcos Oliveira para vocês e até a próxima.